Olá, aqui é o Emiliano Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero abordar os 3 principais problemas que todo lojista enfrenta. Não sei onde está o dinheiro, preciso vender mais e tenho problemas com o meu estoque e as minhas compras. Não é? Esse é exatamente o que eu escuto de todo lojista. Emiliano, preciso melhorar minhas vendas, estou apertado, não sei onde está o dinheiro, passa muito dinheiro na minha mão, mas eu não sei onde vai parar esse dinheiro e preciso acertar meus estoques, realmente está complicado, ando perdendo venda por falta de mercadoria e meu estoque está alto, eu não sei como resolver isso. Bom, fica comigo que esses são os 3 fundamentos estratégicos, os 3 pilares da administração de uma loja que fazem toda a diferença entre o sucesso e o fracasso da operação. Pode ter certeza. É gestão de vendas e marketing, é gestão financeira, não é? A retaguarda e planejamento e gestão de compras. Com certeza, você ajustando essas 3 áreas, infalivelmente você vai ter sucesso no seu negócio. Então, como fazer isso? Por onde começar? Quais são as métricas, os indicadores, as ferramentas que você pode aplicar que efetivamente vão trazer as soluções para cada área dessas que a gente comenta aqui, né? Bom, antes de começar, eu gosto de lembrar você que, se você gosta de ouvir, a gente está nas principais plataformas de podcast. É só procurar a gente na Deezer, Spotify, Google, Apple, enfim, as principais plataformas de podcast. Procure lá Falando de Loja, que você vai encontrar a gente e também pode ouvir o Papo com o Lojista no formato de podcast, né? E se você está vendo a gente pelo YouTube, aquela velha recomendação que todos fazem, né? Verifica se você já é inscrito aqui no canal, muita gente acompanha, gosta dos conteúdos, mas se esquece de se inscrever aqui no canal, né? Se inscrever, marcar ali, clicar no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos e fazer o seu comentário. É importante porque você dá relevância para o canal, para o vídeo aqui na plataforma. Beleza? Então faz isso que a gente fica muito agradecido com essa retribuição que você pode fazer pela gente. Vamos entrar no assunto. Eu quero começar de trás para frente, né? Dessa lista que eu fiz aqui. Você tem as vendas, você tem o financeiro e você tem as compras. Basicamente, esses são os 3 pilares fundamentais que mais impactam na gestão de vendas. E, claro, por último, equipe. Né? A gente sabe que essa é uma dor também profunda que todo lojista tem, que é a formação de equipe, a capacitação, a motivação, o engajamento do time em busca de resultados corporativos, em resultados da empresa. Mas vamos lá, vamos falar sobre esses 3 pilares que são fundamentais, impactam muito e tem solução, depende de você. Né? Começando pelas compras. E por que eu começo pelas compras? Porque, veja bem, as compras elas impactam diretamente nas vendas e no financeiro. Por quê? Bom, primeiro que compra é investimento. Você vai alocar um capital, não é? Vai investir um capital em estoque, não é? Com o objetivo de que esse estoque gere resultado, gere lucro para você. Não é? A finalidade básica de uma loja é vender. Todo negócio, né, todo objetivo de qualquer atividade comercial, em primeiro lugar, não importando o segmento, se é indústria, se é comércio, se é serviço, né, a primeira obrigação de qualquer empresa é gerar lucro. Para gerar lucro, qual é a atividade fim, qual é a principal atividade da empresa, né, que vai se propor a buscar entregar os lucros que é a finalidade, o objetivo da empresa. Né? Então é importante a gente entender isso. Para uma loja, é venda. Então, o objetivo 00, obrigação fundamental de todo negócio, gerar lucro. Por quê? Sem lucro eu não tenho capacidade de investir, eu não tenho como honrar meus compromissos, eu não tenho como prosperar o meu negócio, eu não tenho como ser competitivo, porque eu não estou tendo lucro. Não é? Então, além de você comprometer de maneira até fatal o negócio, se você não gerar lucro, você começa a criar problemas para a empresa, você também tem um lado emocional, você se desmotiva a equipe, não consegue atingir os objetivos, a empresa sempre com dificuldade para competir, e isso eu chamo de suicídio empresarial. Né? Você entra numa seara que é extremamente complexa. Então, nós temos que ter esse foco. A empresa precisa gerar lucro. Qual é a atividade, qual é a razão dela existir que gera os lucros? Bom, se você está falando de loja, é venda. Beleza, para vender eu preciso de estoque. E aí começa a fazer sentido. Bom, primeiro passo, então, eu preciso fazer um investimento em estoque.
Aí começam os erros que geralmente os lojistas cometem. Se você não fizer um bom planejamento de compras, né, partindo de alguns princípios, você com certeza vai errar. E aí começa a comprometer toda a operação. Tudo isso que a gente está falando aqui de gerar lucro, de vender, engajar o time, de motivação, etc. e tal, é comprometido por um erro fatal nas compras. Quais são esses dois pilares que você deve priorizar nas compras? Primeiro é o dimensionamento de categorias e profundidade. O que é isso na prática? Bom, eu preciso fazer uma análise de gestão de categorias, né? Preciso fazer uma análise de quantidade de categorias e em cada categoria a minha variedade de modelos, marcas, tamanhos, cores, enfim. Né? Traduzindo aqui na prática. Quando você olha para uma loja, toda loja, não importa o tamanho, não importa o porte dessa loja, ela tem departamentos e cada departamento tem as categorias. O que é isso? Ah, Melina, eu tenho uma pequena loja de confecção feminina, por exemplo. Não é uma loja de departamentos. Ok, vamos lá, vamos pegar esse exemplo. Uma loja pequena, não é? Uma loja aí de 40, 50 metros quadrados, uma loja de shopping, por exemplo, ou mesmo uma loja de rua, uma boutique, uma pequena boutique de roupa feminina. Não é uma loja de departamento, mas dentro da loja ela tem os seus departamentos, você tem como departamentalizar. Como assim na prática? Bom, vamos lá. Você tem, por exemplo, festa, social, lingerie, acessórios e assim por diante. Então você tem como categorizar, né, as áreas que você atende dentro da sua loja. Apesar de ser uma loja focada para o segmento feminino e ser uma pequena loja, mas dentro dela você ainda tem os departamentos, você tem sub-áreas, né, subdivisões dentro da loja que certamente você vai olhar, bom, eu vou trabalhar aqui com bolsa, também vou colocar aqui alguns acessórios como brincos, bijuterias, etc. e tal, né? Além das roupas que vou aqui, vou ter um pouco de vestido de festa, vou ter um pouco de dia a dia, né, de esporte e tal, enfim. Percebe o que eu estou dizendo? Você começa a olhar e começa a dimensionar departamentos. E dentro de cada departamento desse, bom, quando você fala de acessórios, quando você fala de dia a dia, tal, fast fashion, né, a modinha, tal, para o dia a dia, ou não é aquela coisa que vence rápido, né? O que está bombando, o que estão usando agora, e aí você, né, que é o que a gente chama de fast fashion, né? Você tem os clássicos, e assim por diante, você tem festa. Então você pode perfeitamente segmentar a sua loja, ainda que seja pequena, de pequeno porte, em departamentos. E cada departamento desse vai contemplar algumas categorias. Exemplo, eu vou trabalhar com vestido, blusa, short, saia, calça, camiseta, por exemplo. Essas são as categorias que eu vou trabalhar, né? E mais uma série de outras. Lembrando que, aqui é importante salientar, lembrando que toda loja é curva de Pareto. O que é curva de Pareto lá na matemática? Né? 20% das categorias representam 80% dos resultados. Toda loja é assim. Então, você olha, uma loja tem, no geral, umas 30 categorias. Sei lá, estou chutando aqui, mas estimativa não foge muito disso, não. Umas 30 categorias, mas 5, 6 representam 80% do faturamento. Então, você olha para uma loja, como esse exemplo, é confecção feminina, mas você vai ver que vestido, blusa, saia e calça, bateu lá 70%, 80% do faturamento, tá aí. Você tem uma série de outras categorias dentro da loja, mas que são complementos que, para você vender essas categorias principais, você depende e precisa dessas outras, não é? Mas o pilar, assim, focado está ali, não é? Nessas 5, 6 categorias que são mais representativas dentro da loja. Então é importante ter ciência disso para você dimensionar adequadamente, porque quando você começa a olhar, bom, eu tenho os departamentos, cada departamento tem as suas categorias, e dentro de cada categoria eu tenho a profundidade, que é a variedade de modelos, cores, marcas, tamanhos. Quando você começa a projetar isso, você vê que vai virando uma exponencial, né? Que isso vai crescendo de maneira, assim, fantástica, muito forte, e isso pode te induzir a erros. Quando você assusta, se você faz compras sem um devido planejamento, como há uma amplitude e uma profundidade grande,
não é? Mesmo que a sua loja seja de pequeno porte, quando você assusta, você está com um estoque muito alto, comprometendo os seus investimentos em excesso de estoque. E isso começa toda a complicação. Como eu falei, né, nós precisamos analisar compras, nós precisamos analisar o financeiro, nós precisamos analisar suas vendas. Começando pelas compras. Se você começa a comprar errado, né, primeiro, você pode errar efetivamente nos modelos, a gente não consegue acertar tudo. Claro que você pesquisa, você vê o que estão vendendo, o que estão querendo, o que está na moda, o que estão procurando, etc. e tal. Ok, isso vai sinalizar, vai balizar os modelos, as marcas, os estilos para você comprar. Beleza. Não é? Ok, agora eu preciso dimensionar a proporcionalidade de cada departamento, as categorias, o que eu vou dar foco, qual é a cobertura que eu vou trabalhar. Aqui começa o outro lado para dentro do seu planejamento, que é definir adequadamente a sua cobertura. Pausa aqui e entenda esse conceito. Primeiro, estoque é a razão da loja existir, como eu falei. Se você, o objetivo da loja é vender, ela só vende estoque. Então ela precisa de estoque para vender, óbvio. Tá, primeiro aspecto. No entanto, se você erra no estoque, né, o erro no estoque são basicamente de duas maneiras. Ou você erra na quantidade, subdimensionando, ou seja, planejando abaixo do que você precisaria, e aí você vai perder venda por falta de mercadoria, a gente chama de ruptura de estoque, né? Clientes vão procurar produtos e tal, e você vai ter dificuldade de fechamento de venda por falta de mercadoria, falta de modelos e tal, e isso acaba impactando fortemente nas vendas. Ou você vai errar no excesso. Não, eu comprei demais, e aí quando você compra demais, o primeiro impacto que você vai dar é no seu caixa. Então veja bem, o caixa sempre vai sofrer. Se você compra demais, você vai comprometer o seu caixa, porque você não tem faturamento, você comprou mais do que precisava, do que vai vender, né? Ou seja, vai te obrigar a fazer investimento, a tirar recurso do seu caixa e mandar para fornecedor. Percebe o que eu estou dizendo? Aí começa um primeiro problema, assim, gravíssimo, porque você vai estrangular o seu fluxo de caixa. Você vai pegar dinheiro do seu caixa, e que muitas vezes você nem tem, né? Isso força você, às vezes, a fazer antecipações, a fazer empréstimos, a colocar recurso próprio no caixa para poder honrar compromisso com o fornecedor. Por quê? Porque você comprou acima do que você deveria. Você forçou um investimento em estoque. Então, veja bem, tá, o primeiro aspecto é esse, eu posso comprar a mais ou posso comprar a menos. E se eu comprar a menos, vai ser a mesma coisa, eu vou perder venda por falta de mercadoria, o que vai acontecer com o meu faturamento? Vai cair. Quando eu derrubo o meu faturamento por falta de mercadoria, qual é o problema? É caixa, eu não vou ter dinheiro, por quê? Porque eu não tenho faturamento. Então perceba a gravidade que é quando você erra a cobertura de estoque, né? E o que é cobertura? É quanto eu devo ter de estoque na proporção do meu faturamento. Então, eu faço uma previsão de faturamento e em cima dessa minha previsão de faturamento, eu devo ter um multiplicador. A minha previsão de vendas para esse mês é 100 mil reais. Quanto eu devo ter de estoque para ter amplitude e profundidade necessária? Ou seja, ter variedade de categorias e dentro de cada categoria a variedade de marcas, modelos, cores, enfim, né? Não perder venda por falta de opções dentro da categoria, ou falta de tamanho, quando é o caso de moda, como a gente está dando o exemplo aqui, né? Então perceba que você precisa de, primeiro, ter um conhecimento básico de gestão de estoque, segundo, ter ferramentas adequadas para você fazer esse mapeamento. É por aí que você começa. Então, uma gestão de estoque inadequada, um planejamento inadequado de compras, com certeza isso vai impactar profundamente nos seus resultados, nas vendas e no seu financeiro. Então, como é interligado, é importantíssimo entender disso. Eu reputo como talvez um dos principais pilares e que é muito negligenciado. Muito lojista chega para mim nesse desespero. Hermelino, eu não sei o que fazer, não vejo dinheiro, perdendo venda, minha equipe desmotivada, meus clientes estão indo para o meu concorrente, eu estou aqui, não sei mais o que fazer. Dá um treinamento para a minha equipe e geralmente na cabeça do lojista o problema está na equipe de vendas e tal. E aí quando você começa a olhar, vamos analisar, vamos começar pelo seu estoque. Vamos ver como é que está a cobertura, como é que está a proporção por categoria, qual é a participação de cada categoria no faturamento, como é que está seu estoque por cada categoria na proporcionalidade, né? Ou seja, como é que está a cobertura de estoque de cada categoria na proporção do seu faturamento. Quando a gente começa a olhar dessa maneira, você começa a perceber o desequilíbrio, sem falar que você pode analisar por outros critérios, como por exemplo faixa de preço, que dentro de cada categoria você também tem a subdivisão por faixa de preço.
não é? Ah, calça, qual é a faixa de valores que você trabalha com calça e quais são as mais representativas, de tanto a tanto, de tanto a tanto e assim por diante. Então, quando você subdivide dentro da categoria, você começa a analisar, isso salta aos olhos aquilo que é representativo. E você, quando puxa o estoque na mesma proporção do critério que você está analisando, e você vai ver as distorções. Para isso, você precisa entender e precisa ter ferramenta. Não tem acordo. É por aí que você vai fazer uma gestão de qualidade que vai impactar com absoluta certeza nas suas vendas e no seu financeiro, porque é tudo interdependente. Concorda comigo? Então, ok, isso está muito claro. Então, um bom planejamento de verbas de compra, a gente chama de OTB, de Open to Buy, quer dizer, em bom português, é o que está disponível para compra, ou seja, qual é a sua verba, qual é o seu orçamento. Esse é o primeiro passo na gestão de compras e planejamento de estoques que você faz. Eu preciso planejar a partir da minha previsão de vendas, a partir do meu markup e a partir do estoque atual que eu tenho, não é? Qual é o disponível para compra, ou seja, quanto eu posso gastar com estoque. Ponto. Eu começo por aí o planejamento. Segundo, com o quê? Aí vem gestão de categorias. Eu preciso ter, primeiro, esse estoque categorizado, segundo, as informações, terceiro, as previsões. A partir daí, fica fácil demais você gerenciar. Percebe? Por quê? Porque você tem organização, ferramenta e um bom planejamento. A partir daí, aí é ir às compras. Percebe? Então, é fundamental isso. A partir daí, com absoluta certeza, lembrando aqui, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, a mercadoria quando chega na loja é problema, é conta para pagar. Né? Então, mercadoria quando entra é conta para pagar, é gerenciamento que você tem que fazer, exposição, tentar vender, guardar isso. Não é? Você corre o risco de envelhecer dentro da loja, de estragar, de ser roubado, enfim, você tem todos os riscos que você está correndo quando coloca a mercadoria para dentro. Né? E uma certeza, você tem que pagar. É um compromisso que você assumiu, ou já pagou porque comprou à vista, ou você assumiu um compromisso de pagar se você comprou isso parcelado do fornecedor. Não é verdade? Então, esse é o primeiro impacto quando você faz compra. Agora, a mercadoria é tudo de bom quando ela fecha um ciclo. Quando ela entra e sai, aí ela deixa o seu resultado. Então, eu preciso potencializar esse movimento. E potencializar esse movimento significa ter uma cobertura adequada de estoque. Eu não posso ter um estoque muito inchado, por quê? Porque vai demorar para rodar. Não é? Eu tenho muita mercadoria em proporção às minhas vendas. Isso vai demorar, vai ficar com giro lento. Então, a gente sabe que o que dá resultado numa loja é giro. Enfim, deu para ter uma boa ideia quando a gente fala de planejamento de compras, que evidentemente vão impactar nas outras duas áreas, no financeiro e nas vendas. Não é? Quando a gente fala de financeiro, você começa por aí, nos investimentos que você está fazendo e na categorização de gestão de gastos que você tem. Gastos e investimento. Investimento em estoque e os gastos operacionais que você tem, que são as despesas fixas e variáveis. Basicamente é isso que você tem. Para isso você precisa organizar muito bem para dimensionar a proporção. Lembrando que aqui está o pulo do gato, que despesas fixas, elas se apresentam todo mês, independentemente de venda. Até isso que vai categorizar, que vai classificar, que vai identificar a despesa como fixa, né? É aquela despesa que não depende da venda. Um exemplo é o aluguel. Então, você tem o aluguel, você tem a folha de pagamento do salário fixo do pessoal, você tem a conta de luz, você tem o contador, você tem a mensalidade do seu sistema, enfim, você tem uma série de gastos que são fixos. Não importa quanto você venda, você vai pagar essas despesas, né? Aí, minha conta de luz varia de um mês para o outro. Pois é, mas ela não depende da venda. Não é se ela flutua de valor. Aliás, eu já vi consultor aí no mercado ensinando isso, ensinando errado. Né? Ah, não, aquelas contas que variam, que mudam de valor, elas são as variáveis. Né? Não, contas fixas e variáveis são aquelas que dependem da venda ou não dependem da venda. Se são contas que, como a conta de energia, conta de internet, conta de água, o aluguel, desde que o aluguel não seja de shopping na proporção do faturamento, por exemplo, uma loja de rua não depende, o valor do aluguel é fixo. Né? Então são contas que não dependem da venda, elas se apresentam todo mês. Então, por isso elas são chamadas de fixas. Então é importante entender isso. Agora, as contas fixas, elas aparecem independentemente da venda. E elas é que vão permitir o espaço de cálculo de rentabilidade do seu negócio. Né? Parece que eu compliquei agora, né? Mas vamos lá, vamos tentar rapidinho entender aqui. Veja bem,
Se eu vendo 100 mil e as minhas despesas fixas são 20 mil reais, ou seja, eu somei aqui o aluguel, a folha fixa, o contador, papapá, essas despesas todas, somei aqui, aquelas que não dependem da venda, deu 20 mil reais. Quanto é que está o meu faturamento? 100 mil reais. E se meu faturamento, essas despesas correspondem a 20% do meu faturamento. E se por um problema qualquer, errei nas compras, minha equipe está desmotivada, o meu marketing está ruim, está entrando pouco cliente na loja, etc. Então, minha venda caiu para 50 mil. Esse mês faturei 50 mil. Quanto que eu vou pagar de despesa fixa? 20 mil, porque ela é fixa, eu vou ter que pagar o aluguel do mesmo jeito, a mensalidade do contador e assim por diante, né? Somei tudo, vai representar os 20 mil reais de despesa aqui. Só que antes ela representava 20% porque eu faturava 100 mil e pagava 20 de despesa. Então 20 de 100, 20%. Agora meu faturamento caiu, estou vendendo 50 mil, mas as minhas despesas fixas continuam 20 mil. Só que agora ela é 40% do meu faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Como é assim, extraordinário o impacto que as despesas fixas causam na loja, dependendo do faturamento. Então, e o contrário, se eu estava vendendo 100 e agora, por conta de uma estratégia, de uma agressividade, de uma boa comunicação, capacitação, acertei meu estoque, etc. e tal, tenho bons planos de pagamento na loja, faço um trabalho agressivo e dobro as minhas vendas. Agora eu estou vendendo 200 mil. A despesa continua 20, porque o aluguel continua o mesmo, a luz continua a mesma, a conta da internet é a mesma e assim por diante. Não é? Então, quando você olha, bom, esses 20 mil reais agora são 20 mil de 200, porque eu dobrei a minha venda nesse esforço todo. Então, agora ela é 10%. Então, veja bem, ela pode ser 10% nesse caso, 20 de 200, ela pode ser 40% se for 20 de 50, ou ela pode ser 20% se for 20 mil de 100. Percebe o impacto? E as variáveis? As variáveis não importam. Se você paga 10% de imposto, se você paga 5% de comissão, se a embalagem corresponde a 2% do valor médio da venda, fazer um parêntese aqui que muita gente não tem noção como calcular o impacto de embalagem, né? O gasto de embalagem. Veja bem, como é que é o gasto? Quanto custa as sacolas da sua loja? Você faz o cálculo. Mas eu tenho 2, 3 modelos. Faz a média. Pega um período aí e calcula. Quantas sacolas você gasta em quantas vendas? Não é? Divide a quantidade de sacolas pela quantidade de vendas e você vai ter aí a média de sacolas que você utiliza. Se você tem mais de um modelo, eu gastei 10 sacolas dessa e 5 dessa, percebe? Nessa quantidade de vendas. Então, você consegue dimensionar e fazer o cálculo de apurar a média que você gasta de sacola por venda. O segundo cálculo que você vai fazer é ticket médio. Qual é o valor médio das vendas que você faz? Total faturado dividido pela quantidade de vendas que você realizou, vai te dar o valor médio da venda fechada. Bom, eu tenho o gasto de sacola médio e eu tenho o valor médio de vendas. Pronto, eu já tenho aqui o percentual, já posso calcular a proporção. Quanto que eu gasto de embalagem na proporção de venda que eu fecho. E aí eu vou ter um percentual. Bom, se eu faço 10 vendas, eu vou gastar 10 vezes essa média. E se eu faço 100 vendas, eu vou fazer 100 vezes essa média. Percebe? Não importa. Por isso que a gente chama de variáveis, porque as variáveis acompanham as vendas. Se a venda cresce, ela cresce. Se a venda para, ela para. Né? Se não tem venda, não tem a despesa. Eu não pago comissão se eu não tenho venda. Eu não gasto embalagem se eu não tenho venda. Eu não pago imposto sobre a venda se eu não tenho venda. Percebe o que eu estou dizendo? Então, as variáveis não importam. O que importam são as fixas. Não é que não importam. Não é? No cálculo, no dimensionamento, na análise, as variáveis elas vão acompanhar. Percebe? Eu tenho loja virtual e pago aqui, boto no marketplace e pago X% por cada venda realizada. Pois é, né? Se a venda existe, existe a despesa. Se não existe a venda, não existe a despesa. Mas quais são as fixas? Aquelas que você tem que sustentar. Percebe o que eu estou dizendo? A partir daí, a gente começa a ter uma ideia de o que é margem bruta, o que é margem de contribuição e o que é margem líquida. E aí tem uma boa noção para você fazer uma gestão financeira. Que, lembrando, e agora eu quero entrar numa seara bastante importante, que é falar um pouco de plano de pagamento. Que a maioria dos lojistas acha que venda à vista é a melhor venda que você faz na loja, e ao contrário, se você acompanha aqui os meus conteúdos, sabe disso. A pior venda que você faz na loja é a venda à vista. Né? Muita gente se assusta, não entende, mas como eu trabalho... Aliás, se você tem dúvidas sobre isso, né, eu vou pedir para deixar aqui o Papo com Lojista número 60. Dá uma olhada lá, é uma aula que eu faço sobre venda à vista, venda a prazo, os impactos, despesas fixas, variáveis,
não é? Entra lá, que senão eu vou aprofundar muito aqui. E aqui eu quero só dar a dica o seguinte: se você fizer uma boa gestão financeira, você dá equilíbrio no seu fluxo de caixa, você consegue ter agressividade nos seus planos de pagamento e com isso você consegue alavancar faturamento. Quando você alavanca faturamento, a primeira coisa que cai são as despesas fixas e você abre espaço para aumentar a rentabilidade do seu negócio. Né? Lembrando que você tem lucratividade e rentabilidade, são duas coisas diferentes, que é importantíssimo que você entenda a diferença. Não é? O que é lucratividade? É o resultado do faturamento. Ah, eu vendi 100 mil esse mês, tiro o custo da mercadoria, tiro as despesas, quanto é que sobrou? Isso é a minha lucratividade. Isso aqui significa que é o resultado do meu negócio? Não, é o resultado do seu faturamento. Não é? Por que é diferente? Porque o que importa é o investimento que você fez. Quanto que você tem de dinheiro aí dentro? Quanto que você pagou luva para entrar no prédio? Você reformou o prédio? Quanto é que você tem de instalações? Quanto é que você tem de estoque? Não é? Ah, mas eu tenho 1 milhão aqui porque eu paguei luvas, reformei o prédio para entrar, comprei instalações, manequins, gastei com marcenaria, com elétrica, etc. e tal, computadores, redes de equipamentos, etc, etc, tal, e mais o estoque que eu coloquei aqui dentro, tal, tem 1 milhão enfiado aqui dentro. Pois é, quanto é que você vendeu? Ah, vendi 100 mil. Quanto é que deu de resultado? 20%. Ah, a sua lucratividade está ótima. Você vendeu 100 mil, tirou todas as despesas, todos os custos aqui e sobrou 20%. Show de bola, que legal. A sua lucratividade está muito boa. Quanto é que você tem investido aí dentro? Ah, eu tenho 1 milhão entre todos esses aspectos aqui que eu mencionei, luva, reforma, etc, etc, mais estoque. Ah, então você está ganhando 20 mil, está gerando 20 mil de resultado? Então você tem 20 mil de 1 milhão de investimento. Isso te dá 2%, se você fizer a conta. Então a tua rentabilidade é 2%. A tua lucratividade, o resultado do seu faturamento é 20%. Percebe que é importante entender isso? Tanto que tem muito lojista que fala, menino, eu não consigo entender, eu faturo igual, meu concorrente ali, eu sei que a gente pratica preços parecidos, as despesas são mais ou menos as mesmas, os fornecedores que ele compra eu conheço, eu sei quanto ele paga, etc. E tal. Eu não consigo entender, ele cresce, ganha dinheiro, troca de carro, abre loja, né, e eu não consigo, estou aqui engasgado. E aí quando você começa a olhar, quando começa a fazer uma análise, fica muito evidente onde é que está o erro que o lojista está praticando. Percebe? É nas compras, é na gestão financeira, é na má distribuição dos investimentos que faz, a cobertura é muito alta, imobiliza capital, transfere resultado líquido para fornecedor, e aí a sua lucratividade é até compatível com a do concorrente. Agora, a sua rentabilidade às vezes é muito próxima de zero. Por quê? Porque por uma má gestão financeira. Não é? Então, como é importante entender, saber, sabe? Não é difícil, é uma questão de paciência, é uma questão de, como eu costumo dizer, a gente não come boi, a gente come bife. Então, você separar os bifes aqui, bom, eu vou entender como é que eu classifico despesas, eu vou entender o que é um DRE, eu vou entender como é que eu faço um fluxo de caixa, eu vou entender o que é, como que eu calculo as minhas margens brutas, né? A margem de contribuição, margem líquida, o que cada uma representa. Não é difícil. Agora, isso não entra automaticamente na cabeça. Eu preciso entender, parar, entender, como é que funciona isso, para que eu consiga gerenciar, como é que eu meço, né? Como é que eu monitoro, e a partir dos indicadores eu começo a ter informação de qualidade para tomar as decisões necessárias, não é? Para agir de maneira a corrigir e a deixar os números ideais dentro da minha loja. Enfim, você percebe que é informação e ferramenta. São duas coisas fundamentais que você precisa ter na mão para que você consiga ter uma gestão de qualidade, gerar os resultados que você precisa e ter a capacidade de competir com excelência e expandir os seus negócios. É dessa maneira que a gente cresce. Quando você olha para as vendas, então você vê que é tudo interligado. Se você compra errado, vai impactar no investimento, vai comprometer a sua rentabilidade. Quando eu falo isso para lojistas, às vezes muito lojista não entende, não sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque desconhece os fundamentos básicos da gestão de varejo. Como que você resolve isso? Eu tenho a solução, eu tenho batido tanto nela, e a solução, com absoluta certeza, sem medo de errar, a solução mais perfeita para o varejo que a gente tem hoje no Brasil é a que a gente está propondo para você. Você precisa, quando a gente para analisar, você precisa de conhecimento e você precisa de ferramenta. São duas coisas assim basilares. Se você não tiver essas duas coisas,
dá para apostar que você não vai conseguir ter sucesso. Ou se você tiver, vai ser momentâneo, correndo risco de cair, de trombar e ter dificuldade para levantar. Percebe o que eu estou dizendo? Você precisa de informação para tomar as atitudes corretas e você precisa de ferramenta. Informação, como é que você resolve? Eu resolvi isso para você. Muita gente entra em contato comigo, é impressionante como eu recebo, diariamente eu recebo contato de gente querendo contratar consultoria, mentoria. Primeiro que eu não tenho disponibilidade de agenda, é complicado, eu não sou Deus para estar onipotente e onipresente em todos os lugares, não é verdade? Então, a gente sabe que tem essa dificuldade. Segundo, os investimentos. A consultoria é uma coisa customizada, particular, etc. Então, tem um determinado investimento que você precisa fazer. E existe uma alternativa extremamente econômica e eficaz que eu criei para você, que é você me levar para dentro da sua empresa de maneira organizada e planejada e extremamente econômica, que são os meus cursos. Não é? Eu criei dentro da minha plataforma o Exclusive Premium, que são 15 cursos, todos os cursos que você precisa para se organizar e absorver todo o conhecimento na gestão da sua loja. Então, começa pelo PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja, para você ter essa visão completa. É um curso bastante completo, bastante denso, que eu desenvolvi a partir de um seminário presencial que eu realizo pelo país todo. Né? Eu transformei isso de maneira a ser um curso digital, com apostila, com planilhas, com as aulas. São 45 aulas que você vai sentar e entender de maneira integrada, né, todos esses fundamentos, começando pela venda, passando pelo financeiro, gestão de categorias, estoque, compras e por aí afora. São 45 aulas, são 9 horas. Se você apertar o play e não parar de ver, são 9 horas de aula, só esse primeiro curso. Então, você é lojista, eu recomendo que comece por ele, para ter essa visão holística. Hermelino, mas e por que eu preciso dos outros? Porque aí você precisa se aprofundar. Começamos aqui falando de compras. Então, são 2 cursos fundamentais que você precisa ter. Gestão de categorias, para saber dimensionar, classificar adequadamente, calcular a cobertura, a rentabilidade, gross margin, ROI, né? O que é isso? Qual que é o retorno por categoria que você tem? A proporcionalidade de espaço e cobertura, o que é isso? Quanto de espaço você dá, espaço físico dentro da loja para determinadas categorias e quanto que elas representam no seu faturamento. Quando você começa a analisar isso, existem ferramentas práticas que você consegue monitorar e perceber as distorções. Tudo isso é um acúmulo de distorções que faz com que seu estoque suba. Né? Uma delas é essa, quando você começa a analisar a proporcionalidade, depois a cobertura na proporção de contribuição, de margem de contribuição, de participação na margem de contribuição, depois faturamento e quantidade de estoque e por aí afora. Né? Então, você muito facilmente consegue, se você tiver informação e a ferramenta, você consegue gerenciar, fazer a gestão de categorias. Depois você precisa do OTB, que é o planejamento de verbas de compra. Quanto eu devo comprar para que eu mantenha uma cobertura que potencialize o giro? Percebe? Então, aí você começa a entender, e por aí vai. Então, a parte de estoques e compras. Depois você precisa entrar na parte financeira, porque a gente sabe que você precisa gerenciar bem os seus gastos, as suas despesas, para as suas ações, os seus investimentos, para que você tenha planos de pagamento, para que você consiga remunerar bem a sua equipe, ter uma noção bastante clara de margem de contribuição, o que está tendo de margem líquida, aí é que vem, de lucratividade e de rentabilidade. Você conseguir enxergar isso de maneira muito clara. Hermelino, eu quero expandir meus negócios, abrir mais uma loja. Você tem que fazer uma análise, a gente chama de payback, tem um outro curso. Né? Como que você faz a análise de payback, ou seja, quanto o investimento que você vai fazer, quanto tempo ele retorna a partir das previsões de venda, etc. e tal, que você faz. Tem uma planilha lá que você lança as informações básicas e ela vai mostrar para você, olha, isso aqui retorna em 3 anos. E aí você tem uma ideia do que você está fazendo, dimensionando adequadamente os investimentos que você está fazendo. Percebe? Tudo lá dentro. Aí tem gerência de loja. A gente sabe que gerente de loja é 80% dos resultados. Então, é fundamental que você capacite a sua gerente, o seu gerente, não é? Porque é a pessoa que capacita o time, que distribui as tarefas, que acompanha, que motiva, que orienta, que organiza a loja, que faz reunião, que dá feedback. Enfim, essa é a posição estratégica dentro da loja. Tanto que eu reputo, eu sempre estou reforçando essa informação,
O gerente é 80% do resultado de uma loja. Então é fundamental que a gente trabalhe para dimensionar adequadamente as metas, a distribuição de tarefa, a capacitação do time, os indicadores que precisa monitorar, as ferramentas que vai utilizar, enfim, o dia a dia, a operação da loja. Eu tenho um curso aprofundado de gerência de loja. Depois eu preciso capacitar um time de vendas. Então eu tenho 2 cursos. Como obter sucesso em vendas da missão, porque em cada etapa da venda tem o vendedor, a vendedora tem uma missão a cumprir. Depois eu tenho um outro curso chamado Super Curso de Fechamento de Vendas, porque a gente sabe que muitos pedalam nessa etapa da venda. Cliente levanta objeção, vou dar mais uma voltinha, essa primeira loja que eu estou entrando, só estou olhando, está muito caro, e os vendedores não sabem como resolver isso. Então, como contornar a objeção e entrar com fechamento. Claro que isso já faz parte do meu curso completo, mas eu tenho esse outro curso só reforçando estratégias para contornar a objeção e entrar com fechamento da venda, melhorando os adicionais e complementares, e aí você alavanca faturamento. Então, fecha mais venda e vendas de valor mais alto. A parte financeira toda, eu tenho um curso de DRE para você estruturar e saber exatamente os resultados, demonstrativo de resultados do exercício, fluxo de caixa projetado para você saber exatamente a sua necessidade de capital de giro, que resultado que está dando, quais são as disponibilidades que você vai ter. Você tem toda esse cabedal de cursos e com outro que assim, eu considero assim, fundamental na estratégia, impactando no financeiro, no estoque e basicamente nas vendas, que é a análise de vendas a prazo. Esse é o grande calo do lojista que não sabe trabalhar, que não sabe dimensionar adequadamente, e aí foca muito na venda à vista. Quando você foca na venda à vista, o que você vai fazer? Você vai derrubar ticket médio, derruba faturamento. Por quê? Cliente que compra à vista compra pouco. Se você fica disputando só venda à vista, a gente sabe que a receita vender é disputar a capacidade de consumo dos nossos clientes. Se você parte para a venda à vista, você está disputando somente o disponível e não as receitas futuras. Não é o salário que a pessoa vai ganhar daqui a 3, 4, 5, 6 meses que você está disputando. Não, você está disputando o que ela tem no bolso. Acontece que todo consumidor, se você perguntar para o consumidor qual é a primeira coisa que você faz quando você recebe seu salário, a única resposta que você vai ouvir é: pago minhas contas. Essa é a resposta que a gente ouve. Ora, se você parte para a venda à vista, o que você vai disputar? A sobra do salário se sobrar. Por quê? Porque a prioridade do consumidor é pagar as contas. Então perceba, se você parte como estratégia, e a gente, é impressionante, você dá uma volta no shopping, dá uma volta na rua, você olha os adesivos nas vitrines, lá promoção, 30% à vista. O que está disputando? A sobra. Por quê? Porque o bolo, o grosso, o bem bom já pegaram. E aí você fica tentando disputar a sobra, ao invés de disputar a receita futura ali, o salário cheio dos consumidores que estão lá na frente e tal. E aí você vê as grandes redes que têm essa estratégia muito bem estruturada, pegando. Então, não adianta, porque a hora que você chega para competir na venda à vista, os grandes já comprometeram o salário do consumidor. E ele não tem disponibilidade de consumo na sua loja. Então, você precisa saber competir nesse mar. Aqui está um outro segredo absoluto de sucesso do seu negócio. Como é que você desvenda esse mistério e se organiza para competir com excelência, tendo força, honrando seus compromissos, e fidelizando seus clientes, dando ferramenta para a sua equipe fechar mais vendas? Então perceba como é tudo interligado, e eu tenho um curso na minha plataforma chamado Análise de Vendas a Prazo, com todas as ferramentas ali. Eu já orientei e eu lembro você. Para você ter uma ideia, veja o Papo com Lojista número 60. Eu coloquei aqui no card para que você veja. Você vai ter uma ideia, uma noção do que você vai encontrar na minha plataforma. Agora, deixa eu colocar para você os benefícios que a gente está propondo numa campanha que a gente atraiu um parceiro assim fortíssimo, que a gente tem um orgulho, uma honra muito grande em compartilhar essa campanha, que é a Data System. Se você é do segmento de calçados e roupas, a Data System é especializada nesse segmento, está há mais de 26 anos no mercado, tem mais de 3.500 lojas, grandes redes no mercado como clientes, redes com mais de 200 lojas, com franquias, e, enfim, assim como pequenas lojas também. Ou seja, a Data System é a
melhor empresa no segmento de sistema para lojas de calçados e roupas do Brasil, com tecnologia de ponta. Ah, Melina, minha loja tem loja virtual também, não tem problema, ela integra, não é? Ela é toda em nuvem, é o que tem de mais moderno e tecnológico com diferencial. Você vai ter todas as informações que eu trago aqui para você, ticket médio para o plano de pagamento, eu comentei aqui sobre a flutuação do seu estoque na proporcionalidade de faixa de preço, né? Como é que está a sua venda por faixa de preço e o seu estoque por faixa de preço? Tem um relatório que mostra isso? Tem. Ah, Melina, eu tenho várias lojas, como é que eu faço? Porque é um problema. Grade furada numa loja, a numeração que não tem numa, tem na outra, eu não consigo ver isso de maneira... Pois é, existe uma ferramenta chamada semáforo, não é? Que você clica aqui, você vai olhar e você vai ver, olha, aqui rodou bem nessa loja, nessa outra não rodou, você aperta um botão e já faz as transferências ou os alertas, porque nem sempre é transferir, às vezes é uma questão de alerta. Isso não vendeu bem na loja, está bem exposto, foi colocado na vitrine, a equipe sabe vender, percebe o que eu estou dizendo? Então, como descobrir isso se você não tem a ferramenta para analisar e disparar os alertas para que os gestores consigam analisar e tomar as atitudes corretivas? Percebe? É ferramenta. Então, eu tenho insistido muito fortemente. O que você precisa para resolver o problema de gestão da sua loja e ter sucesso é informação e ferramenta. Uma coisa sem a outra não adianta. Informação você tem na minha plataforma. Assinando o Exclusive Premium, você vai ter todas as informações que você precisa para ter sucesso na sua loja. Ferramenta é ter um sistema que te entrega de maneira automática, com facilidade e excelência, não é? Todas as informações e tenha as funcionalidades que você precisa. Ah, Melina, eu quero implantar um programa de fidelidade na minha loja. Ah, eu quero integrar com loja virtual. Eu quero integrar com crediário, com a Meu Crediário, por exemplo, que é uma plataforma. Ah, eu quero integrar com a Shipay para controlar aqui os meus cartões de crédito, aqui de maneira automática, extratos, importar, fazer validações. Ela integra, é tudo automático. Percebe? Então é tecnologia de ponta. Ah, eu quero aplicativo aqui no meu celular para fazer monitoramento, para viajar, acompanhar minha equipe, para ver as vendas, os indicadores, enfim, né? Tudo isso você tem à sua disposição. Então, nós conseguimos reunir agora as três coisas. A informação através da minha plataforma. Segundo, eu iniciei uma campanha de acesso vitalício. Você assinando uma vez, não precisa renovar a sua assinatura, ela é vitalícia, nunca mais vence. Não é? Então, isso é fantástico, porque o padrão da assinatura é anual, você sabe disso. Mas a gente está com essa campanha. Se você assinar agora, durante esse período de campanha, a sua assinatura vai ser vitalícia, não vence nunca. Aí, Melino, e se você colocar um curso novo? Pois é, você não vai pagar, é vitalício. Né? A gente deixou, Melina, e as atualizações? Pois é, eu faço e você não vai pagar, porque é vitalício. E é o mais fantástico de todos, você vai ganhar inteiramente grátis, licença e implantação no sistema da Data System, se você for do segmento de calçados e roupas, assinando a minha plataforma exclusiva. Melina, é isso mesmo? Olha, mas eu conheço um lojista ali que com 5 lojas, 6 lojas, 4 lojas ali que foi implantar, gastou mais de 10 mil reais, 8 mil reais numa implantação, eu não vou gastar nada? Não, zero. Se você assinar a plataforma Exclusive Premium, agora no período de campanha, é por prazo limitado, brevemente a gente já vai encerrar essa campanha, você vai ganhar inteiramente grátis licença e implantação do sistema da Data System para sua rede de lojas, até o limite de 10 lojas. Tá? A gente abriu para 5, mas até 10 lojas você não vai pagar nada de licença e implantação. Né? Entre em contato com a Data System, a gente vai deixar todas as informações aqui abaixo para que você, primeiro, assine a minha plataforma. Assinando a minha plataforma, você vai ter informação e automaticamente você vai ganhar inteiramente grátis licença e implantação do melhor sistema para varejo de lojas de calçados e roupas do Brasil. Com absoluta certeza, com a minha assinatura embaixo, pode ter certeza. Eu recomendo, é o melhor sistema do segmento. Então a gente vai unir informação e ferramenta para que você tenha à sua disposição todas as condições para competir com excelência e resolver basicamente esses 3 pilares: venda, financeiro e compras. Se você resolver esses 3 pilares, é claro que tem uma série de outros, mas aqui, com certeza, você resolve dessa maneira. É a receita para resolver o problema, é o remédio sendo prescrito aqui para resolver a dor que você está sentindo, pode ter certeza.
Concorda comigo? Então é isso, não perca tempo, haja, não é? Boa intenção não paga conta, esforço não paga conta, o que paga conta é resultado. Então é agindo, haja agora e resolva de vez o seu problema. Eu espero você na minha plataforma e vai ser um imenso prazer a gente compartilhar com você todos os meus cursos e você ter acesso ao melhor sistema do Brasil para a sua loja. Beleza? Então é isso. Te espero lá, um grande abraço.